Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, de formação, voltada para músicos e atendendo a um tema da enquete, Neste tema nós vamos trabalhar sobre a preparação para cantar, a preparação pessoal para cantar. Eu coloquei alguns tópicos que para muitos vão ser muito normais, mas para outros talvez seja uma novidade ou seja algo que vai salvar a sua vida, Vai salvar o seu momento de serviço na igreja. Vamos começar rezando, pedindo o Espírito Santo sobre nós, que Ele abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento para aquilo que nós vamos partilhar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, vamos tentar ser o mais prático possível, tá bom? Tanto que eu não vou nem pegar a Bíblia. Se eu lembrar algum versículo bíblico, alguma passagem, eu faço a citação aqui de uma maneira livre. Mas o intuito é tentar ser bem pontual nas situações. Bom, a primeira coisa que você precisa para estar preparado para cantar é ter uma vida de oração. Você precisa rezar, e rezar todos os dias. Parece óbvio, mas gente, hoje em dia, infelizmente, as pessoas podem passar um dia inteiro sem rezar. Podem passar mais de um dia sem rezar, inclusive. Uma semana, mais tempo. E servir na igreja. A pessoa fica no automático. Ela não reza quando acorda, não reza para as refeições. Vai rezar só na hora de servir lá na igreja. É claro, rezou, Você vai para missa, você vai estar rezando. Assim espero. Porque também dá para participar da missa sem rezar. Porque as outras realidades que fazem com que você se prepare bem para cantar vão fazer com que você também celebre bem a Eucaristia. Eu vou pedir perdão pelos barulhos, tá? Porque eu não estou num lugar tão adequado para gravar. Então tem carro passando, tem barulho externo, enfim. Mas eu espero que o áudio esteja chegando bem para você. Acho que sim. Então você precisa ter uma vida de oração. Charles, eu realmente tenho um problema com a minha vida de oração. Eu começo e paro. Eu tenho dificuldade de continuar, Eu tenho dificuldade de fazer oração espontânea. Olha, não tem problema se você não consegue fazer uma oração espontânea, Esta oração espontânea, aquela oração do coração, aquilo que são suas palavras mesmo, aquilo que você quer dizer para Deus e precisa dizer para Deus, muitas vezes é uma barreira a ser transpassada, atravessada, superada. E essa barreira, ela é superada de várias formas, Às vezes você recebe uma graça através de um encontro, alguém que reza com você e conduz você na oração. Às vezes é um momento em que finalmente você passa a confiar em Deus, porque tudo isso passa pela nossa confiança em Deus. De que Deus não só vai nos ouvir, mas Deus vai nos acolher, Deus vai nos entender, Ele nos ama. Mas se você ainda não tem essa condição, na hora de fazer sua oração espontânea, pessoal, fica tudo nos seus pensamentos, você não pronuncia nenhuma palavra, saiba que Deus conhece os seus pensamentos. Não tem problema nenhum você rezar assim, desde que você reze.
E o que é o teor da tua oração? É você, a sua verdade, o seu dia a dia, as coisas concretas que você vive, que você faz, o seu dia, o seu trabalho, sua família. Não coloca na sua oração apenas seus pedidos, as coisas graves, né? Como a cura de alguém, como conseguir aquele emprego, então essas coisas também são tua oração, mas a tua oração é mais do que isso, é muito mais, né? Para fechar esse tópico da vida de oração, você tem momentos que você pode reservar para a tua oração. O ideal é que você viva em oração, passe o dia rezando, e enquanto faz suas atividades. A Canção Nova chama isso de oração ao ritmo da vida. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer essa realidade de uma maneira mais profunda para vocês, tá bom? Para falar um pouco mais sobre essa oração do dia inteiro, né? Mas você pode ter momentos de oração. De manhã, por exemplo, você pode rezar o Ângelus. Se você acorda cedo, ou mesmo que seja depois do horário do Ângelus, você pode rezar o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Enfim, procure a oração do Ângelus. Nós da Canção Nova, quando levantamos, aprendemos isso com o Padre Jonas. Antes de levantar da cama, pede o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Eu costumo rezar a oração, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, todos os dias. Reze sem vontade também, porque a fé é que age, e não o desejo, e não o gosto, entendeu? É a fé. Então, mesmo sem vontade, sem gosto, você deve rezar, tá bom? Então, é muita coisa para falar sobre oração, né? E isso nem é algo profundo demais, mas são dicas importantes para que você se veja. Se você não tem tido uma vida de oração, você precisa ter. Porque a falta dela compromete teu ministério, compromete o teu cantar. Você pode ter o timbre mais maravilhoso, a voz linda, a técnica, mas se você não reza, você não evangeliza bem. E eu posso até arriscar a dizer que talvez você nem consiga evangelizar. Deus pode fazer, né? Como João Batista diz, dessas pedras Deus pode formar filhos de Abraão, né? Então assim, se eu for alguém que não reza, eu sou como uma pedra, e Deus pode fazer através da pedra, através de qualquer coisa a obra dele. Mas eu pergunto, e você? Se deixa tocar? Ou você vai continuar uma pedra depois de Deus passar com a graça sobre você e através de você? Então pense nisso. Ligado à vida de oração está a vida sacramental, né? Ir à missa, né? Ir à missa. Posso ir à missa todos os dias? Vou. Não posso? Vou, pelo menos aos domingos não posso faltar à missa. Não posso faltar à missa. Tem gente que falta à missa domingo, gente. Infelizmente. Como eu disse no começo, talvez para você isso seja muito simples, mas talvez você tenha alguém no seu grupo que faça isso, que não se importe, não faça conta da missa, vai na missa só na hora de servir. Está errado. A missa é antes de tudo para a tua salvação, meu irmão. Você não vive sem a missa, não pode viver sem ela. E se faltar na missa do domingo, pecado mortal. Então vai precisar do sacramento da reconciliação. É preciso que nós constantemente frequentemos esses dois sacramentos. Sacramento da penitência ou reconciliação, ou que nós costumamos falar, a confissão, e o sacramento da Eucaristia, que é a Santa Missa. Isso nós não podemos abrir mão. Outra coisa importante, né, para que você se prepare para cantar, né? Já falamos um pouco da oração. Você precisa rezar, precisa ser alguém que reza. Agora, você também precisa ser alguém que cuida de si mesmo. Ensaio pessoal. Mas eu não tenho técnica vocal. Tudo bem, eu tenho alguma técnica.
Mas nem sempre foi assim. A maioria, ou quase, metade da minha vida ministerial, eu não tinha técnica nenhuma. Eu não sabia. Mas eu tinha ensaio, gente. Eu ensaiava sozinho. Eu escutava música e ia aprender. E ia aprender exatamente como a música é. Para não inventar uma melodia, não inventar alguma coisa na hora, não criar outras realidades, não sair improvisando, não. Eu precisava cantar a música como ela é. E para isso eu preciso ensaiar. Ensaio pessoal, tá? Vamos supor que você só canta, você não toca nenhum instrumento, não tem problema. Põe a música para tocar. Hoje está muito fácil isso, né? Você acha em tudo quanto é lugar. Pode carregar para qualquer lugar. Antigamente, para a gente ouvir música ali, você tinha que ter um Walkman. Eu sou velho, gente, um pouquinho. Você tinha que ter um Walkman, ou escutar em casa só, ou pegar o Louvemos e tentar lembrar ali. Não era tão simples como hoje é. Você escuta, vai cantando junto. Enfim, isso é o mínimo. Para que você, ao cantar, não invente uma música nova em cima daquela ali. Entendeu? Não, você precisa ensaiar. Até porque quando você vai cantar com os outros, você tem que ter segurança da melodia. Essa segurança de melodia não é só para quem canta com você, mas é para quem toca para você cantar. Porque se você muda a melodia, pode ser que isso tenha um choque com a harmonia que está sendo feita pelo instrumento harmônico. Seja o violão, seja o teclado. E mesmo que não seja assim um instrumento, entre aspas, tão harmônico, né? Mas tocando contrabaixo mais simples, mas contrabaixo também é harmonia. Não dá para você inventar uma melodia, você precisa estudar a música como ela é. Eu vejo muito isso acontecer, infelizmente. As pessoas alteram letra da música, aí esquece a letra na hora, aí inventa uma letra nova. Acontece da pessoa esquecer a letra de música? Acontece, gente. Eu também já esqueci. Música que eu conheço há muito tempo, às vezes dá um branco na nossa cabeça, né? A gente esquece. Por isso é sempre importante, hoje, ou você está com a folha, com a letra, ou o celular com a letra, um tablet, alguma coisa com a letra ali. É seu apoio. Veja, o padre celebra a missa e o missal está lá. Ele pode saber de cor a oração eucarística, mas ele lê tudo. E quando o padre às vezes não lê, o que acontece? Erra. Só que é algo que não dá para errar, porque é a missa. Ele não pode inventar oração nenhuma. Nós também não inventamos nada. Nós escolhemos a música e ali pensando na música adequada, né? E ensaiamos ela para que nós estejamos prontos para executá-la bem. Vou abrir um parênteses. Fui em uma missa em que havia uma pessoa cantando e ela não sabia tocar bem. Né? Ela tinha dificuldade com o instrumento, né? E aqui eu entro no próximo tópico, que é um pouco de conhecimento técnico do instrumento, né? Qual instrumento? No caso a voz, mas também, no mínimo, um violão, um piano, para você saber que tom que você canta, que você toca, né? Aquela música. Eu não sei esse de ouvido, mas quando você estiver cantando e for confortável para você, você pergunta, que tom que é esse? É esse tom aqui, é sol, é lá, é si, é dó. Anote, tenha com você a anotação, porque quando você for cantar com outra pessoa, a mesma música, você vai dizer para ela, olha, eu preciso que você toque neste tom, por favor, porque é um tom que fica bom para mim. Entendeu? Então, isso já é um conhecimento técnico. É pequeno, isso é simples, mas é essencial. Imagina se você não soubesse o tom. Né? E às vezes é algo que é pego de surpresa por diversos motivos, enfim, você precisa saber, precisa conhecer alguma coisa técnica, se esforçar para aprender, né? Vamos supor aqui, não tenho nenhuma técnica vocal, pronto, eu vou procurar alguma coisa. Hoje tem o YouTube, gente. Olha, quando eu não sabia nada de técnica vocal, eu procurava DVD. Não tinha o YouTube, né? Era DVD, fita VHS. Quantas fitas eu já dupliquei, dei para amigos meus, para aprender.
Então hoje é muito mais fácil, você abre aí, a internet está cheia de gente explicando, pega aquele que for melhor para você, sabe, te ajudar mais, tiver uma linguagem mais acessível, poxa, com esse aqui eu consigo aprender, e aprenda, esforce-se. Como eu falei, estava numa missa, a pessoa estava tocando, começou a tocar, ela cantava no tom certo e tocava 2 notas a música inteira, porque não conseguia trocar as notas. O que era melhor? Não tocar. Por quê? A técnica dela para voz não era excelente, mas era aceitável. Ela tinha afinação. Era uma pessoa que conseguia cantar afinado e no ritmo, mas ela tocava fora. Eu até achei extraordinário, porque ela conseguiu fazer isso a missa inteira. Coisa difícil, né? Sofri ouvindo a música desse jeito? Muito, porque é muito desagradável, gente. Mas a pessoa, você pode olhar essa pessoa de várias formas. Ela foi esforçada, às vezes só tinha ela, etc. Mas se eu não procurar evoluir, eu não vou nem perceber quando eu não posso sustentar umas coisas. Você não pode cantar a música num tom e todo mundo está cantando no outro. Às vezes acontece isso com profissionais, né? Ou com gente que tem um pouco mais de estudo. O cantor começa e aí a banda entra em outro tom, por algum motivo. O cantor errou ou a banda achou que era um tom e não deu certo. Alguém tem que parar, no mínimo. Um dos dois tem que parar. Vou deixar, vai cantar só a capela. Ok, é o melhor. Se não vai parar a música, então não toque. Não fique lá tentando caçar até achar. Às vezes isso demora a música toda, não é possível. Tem músicas que têm harmonias complicadas e que você não acha fácil. Então, se o cantor não para, ou se os cantores não pararam de cantar, pare de tocar. Deixa a música a capela, depois resolve, fica melhor. O ideal é que, se no início houve um erro, tom para cá, outro tom para lá, pare todo mundo. O cantor escuta o tom da música e depois inicia de novo. Um outro ponto, conhecimento técnico de áudio. Às vezes você está com tudo certinho, você está afinado, o instrumento está preparado, você reza, você está em estado de graça, tá tudo bem, só que ninguém sabe mexer naquela bendita mesa de som da igreja. E você não faz ideia do que seja aquilo lá. E o rapaz do som, a pessoa que liga lá, né, a tia, o tiozão, quem quer que seja, não tá lá a ligar. E começou a apitar, fazer barulhos, estourar, barulho de cabo. Gente, é necessário ter um mínimo de conhecimento técnico de áudio. Se vocês quiserem também, eu posso trazer aqui algumas coisas nesse sentido, mas também a internet está cheia de coisas. Cheia. Por quê? Porque, gente, por mais que esteja boa a sua música, também fui numa outra missa em que o volume dos instrumentos estava altíssimo. Instrumentos todos, inclusive a voz. Muito alto. E eu não digo que era culpa do músico. Não digo que era. Não porque, não era culpa porque ele não sabia mexer. Não. A forma como o som da igreja estava disposto não favorecia essa percepção clara. No entanto, você que vai cantar na igreja, você canta para que uma mensagem chegue até as pessoas. A mensagem que tem naquela música que foi escolhida por causa daquela liturgia. Então a música vai servir a liturgia nesse sentido, em todos os sentidos, na verdade, mas ela precisa chegar bem, como a voz do padre. Se o microfone está alto demais, está grave demais, tem médio demais, tem agudo demais, ou está baixo demais, ou está fazendo outros barulhos, isso tudo distrai, isso tudo atrapalha. Então o som precisa estar perfeito, precisa estar bom. Mas o som da minha igreja é horroroso, Jarles. Tudo bem, o som da sua igreja é horroroso, mas
Se tem aí uma mesa de som que funcione minimamente e uma caixa de som que seja bem simplesinha, mas funcione minimamente, você consegue arrumar esse som da sua igreja. Você consegue ajustar esse som para que a mensagem chegue, para que quando o padre falar, quando os leitores forem fazer a leitura, porque geralmente isso fica a cargo do Ministério de Música, arrumar, né? Mas falando da sua voz, que você que vai cantar, você precisa entender, e aí conhecendo tecnicamente um pouco mais sua voz, eu sou por exemplo, eu sou barítono, mas eu alcanço algumas regiões próprias de tenor e um pouquinho da região de grave, do baixo. Mas eu sou barítono. Então, a minha voz está mais médio, agudo, mas tem um pouco de grave, mas não é um grave tão profundo. E também não é um agudo tão excelente. Então, é dentro da frequência de médios que eu vou deixar a minha voz melhor. Não é na frequência alta e nem na frequência muito baixa. Eu preciso saber disso. Porque quando eu falar no microfone, num som, seja ele excelente ou não, eu vou saber o que eu vou pedir para quem está na mesa de som. Ou eu vou saber mexer para regular melhor a minha voz. E assim, bastando eu ouvir a voz de um e de outro, eu já sei como mexer. Claro, eu tive uma escola, né, na vida para aprender a mexer com som, né, desde que eu comecei no Ministério de Música. Não é o caso de todos, mas eu estou dizendo que faz parte da sua preparação para cantar, meu irmão. Faz parte da sua preparação para cantar. Porque senão tudo aquilo que você fez antes, que é muito bom e essencial, pode ser comprometido quando você começar a cantar, porque o som não está bom. Imagina, você prepara a festa de aniversário, né? Faz o bolo, faz todas as coisas, aí quando você vai colocar o bolo na mesa, né? O pé da mesa não está seguro, aí você põe o bolo lá, a mesa cai e derruba o bolo. Que tragédia, né? Então, é semelhante a isso. Você se preparou, você rezou, você vive uma vida de oração, você ensaia as músicas, você faz tudo. Chega na hora lá, o som tá uma porcaria. Você não entrega o que você preparou. Você não consegue entregar. E as pessoas não recebem. E não é por causa da sua performance. Não é para o seu bem, para você se sentir bem. É para a liturgia ser boa, ser digna, ter a sua dignidade constituída ali, através de um bom som, de um bom ministério de música. Outra coisa importante é estudo e atenção à assembleia, ou público, né? No caso, quando não é missa. Você canta na missa que horas? Quem é que vai na missa? É a missa dos jovens. Puxa vida, é uma forma de abordagem com os jovens. Até o padre faz diferente e tal. Não, mas é uma missa de manhãzinha, a maioria é idoso. Então eu preciso cuidar dessas realidades. Escolha da música, geralmente você vai precisar escolher músicas mais antigas e entender que tipo de música que são mais fáceis deles cantarem. Geralmente, quando você canta com idosos, existe sempre um certo atraso, um certo delay. Você precisa pensar nisso. Não é ficar forçando a barra de tem que cantar no tom, no ritmo, porque tecnicamente a gente ensaiou assim, a assembleia, a maioria passou dos 60. Então, se você canta uma música e as pessoas já não conseguem acompanhar porque ficou rápido, na próxima você já diminui o andamento. Para que todo mundo consiga cantar em uníssono, e vai ficar muito bonito a igreja toda cantando a música, porque você se adaptou àquelas pessoas. A forma de comunicação também, não só pela formalidade, pela educação, mas também com relação a o que você vai dizer para aquelas pessoas na acolhida, na comunicação, no incentivo, né? Entendeu? Então, observe com atenção a assembleia. Se for criança, é diferente, gente. É mais lúdico que tudo.
Não é que a missa virou uma palhaçada, não, mas você fala de uma maneira mais... Você tem que descer até o lugar das crianças para poder se comunicar com ela, sem desfazer ou desmerecer o mistério que está sendo celebrado. Ligado a isso, tem também um conhecimento prévio do ambiente, da cultura, dos costumes do lugar. Às vezes você é convidado para cantar numa outra paróquia. Não é nem no seu estado, enfim. Só que lá existe um jeito, uma cultura, uma forma diferente de agir. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou morando no Nordeste hoje. Eu já morei antes no Nordeste, né? E em algumas regiões é mais forte do que em outras. Você tem o cumprimento, que é o cheiro. Vou lhe dar um cheiro. A pessoa chega perto de você, parece que vai dar um beijo em você, no seu rosto, mas ela encosta em você e dá um cheiro. Gente, isso é muito comum aqui, muito normal. É um gesto carinhoso. Mas se você não é daqui e vive isso, não pode estranhar. Assim como quem é daqui e vai lá para o Rio de Janeiro, que é meu estado de origem. Lá as pessoas costumam dar 3 beijinhos. Se a pessoa faz isso com você, significa que ela te considera. Ela vai dar um beijo de um lado, um beijo do outro, outro beijo do outro. Aí a gente costuma brincar, 3 para casar, né? Então, estou dando um exemplo simples de acolhida, de cumprimento, né? Você vai em Curitiba, já não tem beijinho. Mas você vai ter toda a educação, todo o cumprimento, que é uma certa até formalidade. Porque são pessoas que entendem que eles só podem dar um passo na sua direção se você manifestar que sim. Caso contrário, eu não vou invadir sua privacidade. É a cultura. Então, às vezes, tem lugares que de uma paróquia para outra muda. Você precisa entender isso. Procurar saber com antecedência, para você não dar furo lá. Não falar uma coisa que vai ofender alguém ou a assembleia, ou passar uma vergonha por algum motivo, alguma situação. Então é importante, né? Um pouco também esse conhecimento. Dentro dessa mesma realidade, orientar-se com as autoridades locais. Chegou nesse lugar diferente, procura o padre, procura o bispo, quem for, o diácono, a pessoa que te chamou, se oriente com esta pessoa. Vem, como é que é aqui? A gente pode isso, a gente pode aquilo. Por exemplo, sou da Canção Nova. Canção Nova é renovação carismática. A gente ora em línguas, a gente reza com carismas do Espírito Santo. Mas às vezes a gente vai num lugar onde o padre não quer, o bispo não gosta, ou pode rezar, mas olha, eu não quero isso, não quero aquilo. Mas você precisa saber se lá pode isso ou não pode. Se pode aquilo ou não pode. Para que você, não, na hora de cantar, na hora de ministrar, não seja pego de surpresa, porque você não perguntou. Você achou que podia? Achei que podia. Não, pergunta antes. Não custa nada. Pelo contrário, te evita situações de problemas, etc. Bom, para terminar, quase terminando já, a questão da preparação de músicas adequadas para o encontro ou para a Santa Missa, né? Então, ler a liturgia antes, preparar com a liturgia, preparar um bom salmo. Gente, o salmo, a música na igreja como um todo, né, ela não é um show, né? Você pode cantar muito bem, usando técnica, mas com muito cuidado, para que não seja algo para você mostrar-se, mas não, para que você mostre o quanto naquela música há algo importante e que ela foi escolhida para aquele fim, e é assim que você vai ministrar com unção. Com unção. Na forma de cantar, na pronúncia correta, bem feita das palavras, na pausa no momento certo, no aumentar ou diminuir volume também no momento certo. A unção está nessas realidades também. Além da escolha adequada da música, que aí, se entrar nisso agora, é muita coisa para falar. Mas não só da missa, também dos encontros. Isso é muito importante. E para terminar,
não menos importante, né? Plano B. Gente, tenha um plano B, tenha um backup, vá preparado. Vou dar um exemplo de plano B. Ah, lá tem som? Tem tudo, não sei o quê. Mas se você tem um microfone, leva o seu também. Deixa na sua bolsa, leva o cabo, deixa na sua bolsa. Leva um pedestal, deixa na... Pode ser que você vai chegar lá e... Tem microfone? Tem, mas é ruim. O microfone tá dando choque, o microfone tá todo amassado, tá com problema. Tá vendo? Você levou o seu, você vai lá e substitui, leva o seu cabo, substitui, já vai melhorar. Ou às vezes, gente, às vezes você vai encontrar um microfone nojento, de sujo e fedido, porque todo mundo canta nele e ninguém higieniza. E baba o microfone. Você que canta sabe disso. E fica aquele cheiro de bafo, às vezes, dos outros. Porque tem gente que tem problema com mau hálito, sério. E não se cuida, não trata. E fala naquele microfone, baba aquele microfone. E você pode ficar doente. Então leva o seu. Não, se você tem, leve. Não precisou? Maravilha. Precisou? Se você sentiu que tá ruim ali, aquele microfone não é tão bom, ou é inferior ao seu, você pode colocar um melhor para melhorar a música. Claro que você vai trocar. Ou foi por causa disso que você adquiriu. Então, troque o microfone. Peça atenção, gente, eu trouxe meu microfone, queria trocar. Ah, mas esse é bom também. Eu falei, não, mas eu costumo usar o meu, como eu canto muito, tal, eu prefiro, porque assim, não corre risco de eu pegar alguma coisa, alguma infecção. Pode falar sim, porque isso é questão de higiene, gente. Aí, se a pessoa se sentir ofendida, aí você explica, gente, você bebe água no copo dos outros? Não, você lava o copo, toma cada pessoa toma água no seu próprio copo. Por quê? Por causa de higiene. Gente, microfone é assim também. Tem gente que cola a boca no microfone, gente. Baba o microfone todo. É um grande risco isso. Quando a gente estava na pandemia, todo mundo estava cheio de cuidado e agora acabou. Não é só coronavírus que se transmite pelo hálito. Então tenha cuidado, viu? Prepare bem. Se você tem um microfone, leve o seu microfone, gente, leve. A menos que, olha, aqui eu canto, eu sei que é limpo, que tem limpeza, eu sei que tem alguém que cuida do som, consigo confiar. Tranquilo, ótimo, vai lá e ministra. Agora, se não é assim, você precisa se precaver também. Bom, esses foram alguns tópicos que eu elenquei aqui. Se você lembrar de mais alguma coisa, Jaires, podia ter falado isso. Olha, acho que isso também é importante. Coloque aqui, comenta aqui no próprio vídeo ou no grupo que você recebeu, tá bom? Que vai valer a pena, tá certo? Que Deus abençoe você, né? Que espero que essas dicas realmente te ajudem a crescer e a melhorar a sua preparação para cantar na igreja.